Você está vendo este vídeo porque algo está mudando. Não se trata de rolagem aleatória ou coincidência de algoritmo. Você foi escolhido para receber esta transmissão neste exato momento, porque sua realidade está prestes a reorganizar-se de maneiras que o deixarão sem fôlego. O que estou prestes a compartilhar com você representa o teste final antes do avanço. Veja, há uma frequência em que menos de 1% das pessoas já assistiu. E se você está assistindo agora, você já passou pela triagem preliminar. A questão, ou seja, você está pronto para passar pelo portal que está se abrindo para você? A maioria das pessoas passam a vida inteira esperando por validação externa de que seus sonhos estão se materializando. Eles buscam sinais em suas contas bancárias, em seus relacionamentos, em suas circunstâncias. Mas aqui está o que o universo tem tentado lhe dizer. Comente: eu estou pronto para receber o que já é meu. Essa simples declaração é mais do que uma frase. É uma frequência. É um sinal de que você está consciente de si, que não se entrega mais ao acaso, que entende que o vazio não é ausência, é preparação. Nos próximos minutos eu quero te conduzir por uma jornada. Uma jornada de entendimento, mas também de entrega. Vamos atravessar juntos os sinais invisíveis antes da vitória, o caos que precede a criação, o espelho quântico que reflete seu avanço. E ao final você entenderá algo fundamental. O universo não avisa que você vai vencer. Ele te testa. E o teste é simples, embora profundo. Você vai continuar vibrando na frequência da vitória, mesmo quando tudo parecer desabar? Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o ar entrar. Sinta o corpo expandir. A respiração é o fio que conecta sua mente ao campo. Cada inspiração escreve mensagens no tecido invisível da realidade. Hoje, neste instante, o universo te trouxe até aqui por um motivo. Você está prestes a atravessar o ponto de virada. E antes que a nova realidade colapse diante de você, há algo que precisa ser compreendido profundamente. Nada está contra você. Tudo está sendo reorganizado a seu favor. O sinal invisível antes da virada. Há um momento na jornada em que tudo parece desmoronar. É o instante em que o chão treme, o ar pesa e a alma, cansada, pensa em desistir. Mas o que quase ninguém entende é que esse desmoronar é o prenúncio da virada. Quando o campo quântico começa a se reorganizar, a antiga versão de você, suas crenças, seus medos, seus padrões, começa a colapsar. E o colapso, na física quântica, é o momento exato em que a energia se transforma em matéria, em que o invisível ganha forma. Antes da manifestação, há sempre um ponto de ruptura, e esse ponto costuma ser confundido com o fim. O cérebro humano odeia a incerteza. Ele quer se apegar ao que conhece, mesmo que o conhecido seja dor. Por isso, quando você está prestes a alcançar algo grande, uma nova realidade, uma nova frequência, um novo amor, o cérebro aciona alarmes. Ele interpreta o novo como ameaça. A dopamina, o neurotransmissor da motivação e da recompensa, oscila. Você sente um pico de esperança, seguido por uma onda de dúvida. Esse é o paradoxo da incerteza. Quanto mais perto da vitória você está, mais forte o medo de perder se torna. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de quase lá, seguida por um revés inesperado. O corpo entra em resistência. A mente tenta buscar explicações lógicas, mas nada parece se encaixar. E de repente, tudo o que parecia certo desmorona. Esse é o ponto exato em que muitos desistem. Mas quem entende o campo quântico sabe, o desmoronar é apenas a antiga linha de realidade se desfazendo. O novo ainda não apareceu porque está sendo codificado. É o invisível se ajustando à sua nova vibração. Há uma lei não escrita no universo. Nada se manifesta sem coerência vibracional. Você pode afirmar 1000 vezes, eu quero vencer.
Mas, se sua vibração ainda carrega medo, escassez ou culpa, o campo responde a isso. O teste, então, vem. E ele vem travestido de perda, de silêncio, de confusão. Mas o teste não é punição, é calibração. O universo precisa saber se você é capaz de sustentar o novo padrão, mesmo quando o cenário externo ainda não reflete essa mudança. Pense em quantas pessoas estiveram a um passo de um grande avanço e recuaram. Aquele escritor que desistiu de publicar seu livro um dia antes de ser descoberto. Aquela mulher que parou a reprogramação mental no momento em que o corpo começou a reagir. O empresário que achou que havia perdido tudo e no dia seguinte recebeu a proposta que mudaria sua vida. O padrão é o mesmo. O caos é o ensaio geral da criação. Quando o universo percebe que você está prestes a acessar uma nova frequência, ele provoca uma espécie de desorganização. É o colapso da forma antiga, o rompimento dos fios invisíveis que ainda te prendem ao velho. A vida parece sair do eixo, mas na verdade está se reequilibrando. O medo surge, a dúvida cresce, mas se você observa sem resistir, algo muda dentro de você. O coração começa a bater em outro ritmo, o corpo relaxa, a mente silencia, e é aí que o colapso quântico acontece. Há um instante sutil em que tudo se alinha. Um momento em que o coração, o pensamento e a emoção vibram juntos. É nessa coerência que o campo responde. A manifestação não é um ato de força, é um ato de entrega. Quando você se torna coerente, o universo não tem escolha a não ser refletir isso de volta para você. Agora, observe com atenção. Talvez neste momento sua vida pareça incerta, instável, fora de controle. Mas e se essa instabilidade for o sinal invisível de que o campo está se movendo a seu favor? E se esse desconforto for apenas o sintoma da expansão? A borboleta também sente o caos dentro do casulo antes de abrir as asas. A semente se parte antes de florescer. Respire. Traga consciência para este instante. Sinta o corpo. Perceba os batimentos do coração. Cada pulsar é uma prova de que você está no tempo certo. A virada não vem com aviso. Ela vem com movimento. E se tudo parece fora do lugar agora, é porque o universo está exatamente neste momento organizando as peças da sua vitória. A virada não vem com aviso, ela vem com movimento. E se tudo parece fora do lugar agora, é porque o universo está, exatamente neste momento, organizando as peças da sua vitória. O caos antes da criação. Há um momento em que a vida parece escapar por entre os dedos. Os planos desmoronam, as certezas se desmancham e tudo o que antes parecia sólido começa a se mover como areia. Esse é o território do caos e, paradoxalmente, é também o terreno fértil da criação. Antes que uma nova realidade surja, o campo precisa se desorganizar. Nada novo nasce em estrutura antiga. A transformação exige ruptura. A vida precisa quebrar as formas velhas para que o novo possa respirar. A mente antiga, moldada pela sobrevivência, teme o caos. Ela associa desordem a perigo, mudança à perda, incerteza à ameaça. O instinto mais primitivo do ser humano é o de se proteger do desconhecido. É por isso que, quando a prosperidade se aproxima, o corpo reage com pânico. Não porque algo ruim esteja acontecendo, mas porque algo diferente está tentando acontecer. O cérebro não distingue medo do novo e medo do perigo. Ele reage da mesma forma. O coração acelera, os músculos se contraem, a respiração encurta. Tudo dentro de você tenta voltar ao conhecido, mesmo que o conhecido seja o que você está tentando deixar para trás. Há um fenômeno curioso que poderíamos chamar de efeito borboleta interno. Pequenas mudanças emocionais, quase imperceptíveis, criam ondas no campo energético. Uma nova crença, um pensamento mais gentil, uma escolha mais consciente, e de repente, todo o sistema começa a se reorganizar. É assim que grandes viradas acontecem.
não em explosões súbitas, mas em silenciosas reconfigurações internas que se acumulam até colapsarem em nova forma. Na neurociência, sabe-se que o cérebro passa por um período de desorganização antes de criar novos circuitos. Quando você muda uma crença, uma forma de pensar, uma resposta emocional, seu cérebro literalmente entra em um estado de caos neural. As conexões antigas começam a se desfazer e novas tentam se formar. Esse período de confusão mental, de sensação de perda de identidade, não é um retrocesso, é reprogramação. O mesmo acontece no campo energético. Quando você eleva sua vibração, a antiga estrutura de realidade não consegue mais se sustentar. Ela precisa ruir. Mas há algo sublime nesse processo. O caos é inteligente. Ele não destrói ao acaso, ele reorganiza. Ele remove o que não é mais compatível com sua nova frequência. Relacionamentos, hábitos, ambientes, ideias, tudo o que não ressoa com sua expansão começa a se dissolver. É doloroso, mas é necessário. E quando você começa a compreender essa dança, o medo dá lugar à reverência. Você passa a olhar o caos com respeito. Ele não é o inimigo, ele é o escultor. Transformar o medo em expansão é uma arte. Quando o pânico surge, ele está revelando a fronteira exata entre o antigo e o novo. É o ponto onde o velho eu tenta sobreviver e o novo eu começa a nascer. A energia do medo, quando acolhida, se transforma em impulso criativo. O coração, quando permanece aberto mesmo no meio do colapso, emite uma frequência capaz de reorganizar o campo. É o que chamamos de coerência entre emoção e intenção. Quando você sente medo e, ainda assim, escolhe permanecer presente, o campo entende que você está pronto. Muitas pessoas que vencem de repente não são sortudas. Elas são coerentes. Mantiveram a vibração estável mesmo dentro do caos. Enquanto o mundo externo parecia desmoronar, elas se tornaram o ponto de equilíbrio. E o universo, em resposta, colapsou probabilidades que pareciam impossíveis. A sorte é apenas o nome que damos à coerência vibracional, sustentada por tempo suficiente para o campo responder. O caos é o laboratório do divino. É nele que a energia se molda, que a consciência se expande, que o invisível se torna tangível. Cada turbulência, cada dúvida, cada dor carrega em si a semente de uma nova criação. A borboleta não teme o casulo, o oceano não teme a onda, a vida não teme o caos, porque ela sabe que o caos é o ventre da criação. Respire. Perceba o ritmo silencioso que pulsa por trás da desordem. Há um padrão ali, um padrão sagrado, ainda invisível, que está desenhando o contorno da sua nova realidade. E quando você finalmente compreender isso, não pedirá mais ao universo que cesse o caos. Você apenas dirá, em silêncio, eu confio no processo. Há uma força invisível que se manifesta no instante em que você começa a mudar. Ela não vem de fora, ela nasce dentro de você, é a resistência. A vibração silenciosa que tenta te manter onde você sempre esteve. Quando o corpo vibra medo, mesmo quando a mente afirma estou pronto, é a resistência falando. É o eco das crenças antigas pedindo para que nada mude. É o instinto de autopreservação tentando proteger você do desconhecido. A resistência é, na verdade, uma forma de amor mal compreendida. É a parte de você que acredita que está te salvando. O medo não é o vilão. Ele é o mensageiro. Quando ele aparece, está dizendo que você está cruzando o limite entre o antigo e o novo, entre a velha identidade e a que está nascendo. É por isso que muitas vezes quando você começa a se abrir para algo maior, surgem sintomas físicos, dúvidas, atrasos, esquecimento. O corpo tenta manter a coerência com a antiga vibração, mesmo que o coração já tenha escolhido seguir adiante. Dentro da psicologia, existe uma teoria chamada autodeterminação. Ela diz que o ser humano só sustenta mudanças verdadeiras quando 3 pilares estão alinhados: autonomia, competência e propósito.
Autonomia é o poder de escolher, competência é a sensação de que você é capaz, e propósito é a razão profunda pela qual faz o que faz. Quando um desses elementos está desalinhado, a resistência aumenta. É como tentar correr contra o vento. O esforço é enorme, mas o movimento é mínimo. Na espiritualidade quântica, a resistência é o último obstáculo antes da expansão. É o campo testando se a sua vibração interna é realmente coerente com o que você diz querer. Quando você pede abundância, mas ainda vibra escassez, o campo responde com situações que revelam essa incoerência. Quando pede amor, mas vibra medo de ser rejeitado, o universo espelha o medo para que ele seja visto. A resistência não bloqueia sua manifestação. Ela revela o que ainda precisa ser purificado para que você possa sustentar. Há um instante muito sutil, quase imperceptível, em que essa resistência se mostra. É quando algo dentro de você tenta racionalizar a desistência. Talvez não seja o momento. Talvez eu não esteja preparado. Talvez eu tenha entendido errado. É a voz antiga, disfarçada de prudência, tentando te manter no território seguro daquilo que é familiar. Mas familiar não é sinônimo de verdadeiro. Familiar é apenas o conhecido. E o conhecido é o espaço onde o crescimento estagna. No nível energético, a resistência é um campo de frequência densa, formada por memórias emocionais. Cada trauma, cada decepção, cada vez que você acreditou que não era capaz, gravou uma assinatura vibracional no seu corpo. Essa assinatura cria uma espécie de campo gravitacional interno que puxa de volta para o antigo padrão, sempre que o novo começa a emergir. É por isso que às vezes você sente como se tivesse preso em ciclos repetitivos, mesmo fazendo tudo certo. O corpo ainda não reconheceu a nova vibração como seguro. Mas quando você se torna consciente disso, algo muda. O simples ato de observar a resistência com amor começa a dissolvê-la. O campo responde à consciência. Ao invés de lutar contra o medo, você o acolhe. Ao invés de tentar forçar o avanço, você o permite. E nesse instante, a energia começa a fluir novamente. O corpo relaxa, o coração se abre, a mente se aquieta. É nesse espaço que a verdadeira transformação acontece, não pela força, mas pela presença. A resistência é o último portal antes da vitória. É o teste final, o limiar entre a frequência antiga e a nova linha de realidade. Quando o medo surgir, lembre-se, ele não está te impedindo de avançar, está apenas perguntando se você está pronto para permanecer coerente quando o novo finalmente se manifestar. Há uma sabedoria profunda nesse paradoxo. O corpo resiste porque quer segurança. A alma insiste porque quer expansão. E a vida generosa permite que ambos coexistam até que a coragem se torne mais forte que o medo. Nesse ponto, a resistência deixa de ser obstáculo e se torna impulso. O que antes te prendia, agora te impulsa. Respire profundamente. Sinta o peso da resistência e perceba que ela é apenas energia querendo se mover. Quando você para de lutar com ela, ela se dissolve. Quando você a observa com consciência, ela se transforma em força. E quando ela se transforma em força, você percebe, o último obstáculo da vitória externa sempre foi o medo de sustentar o próprio poder. Há um fenômeno silencioso que ocorre quando você está prestes a dar um salto de consciência. Pessoas começam a se afastar. Oportunidades desaparecem. Portas que pareciam abertas se fecham sem aviso. E, no primeiro impulso, você pensa que fez algo errado. Mas é exatamente o contrário. O universo não está te punindo. Ele está te refletindo. Quando sua vibração muda, a realidade reage como um espelho. Tudo o que se desorganiza fora está apenas revelando o que está sendo reorganizado dentro. O espelho quântico é implacável, mas também é justo. Ele mostra sem disfarces a verdade vibracional que você carrega. Se dentro de você há insegurança, o mundo se torna incerto. Se dentro de você há fé, o mundo começa a se alinhar. A realidade não é algo que acontece a você, é algo que responde a você. Cada encontro, cada perda, cada silêncio é uma resposta do campo à frequência que você está emitindo. Quando algo some da sua vida, não significa que você perdeu. Significa que a energia daquele elemento não é mais compatível com a nova vibração que está emergindo. Na neurociência, esse fenômeno é estudado como projeção. O cérebro, incapaz de lidar com o excesso de informação interna,
externaliza emoções não resolvidas. Aquilo que você acredita estar vendo nos outros é, muitas vezes, um reflexo do que ainda não integrou em si. É como se a mente transformasse o inconsciente em paisagem. E quando você começa a despertar espiritualmente, o espelho da realidade se intensifica. Tudo se torna mais rápido, mais preciso, mais sensível. As sincronicidades aumentam. As perdas se aceleram. E o que antes passava despercebido agora grita. Há uma história que ilustra bem esse processo. Um empresário, depois de anos construindo um império, perdeu tudo em questão de meses. Sociedades se desfizeram, contratos evaporaram, a confiança de pessoas próximas se quebrou. Durante semanas, ele acreditou que estava sendo castigado. Até que um dia, ao observar o que havia restado, percebeu algo essencial. Nada daquilo representava quem ele era naquele novo momento. Tudo o que se desfez estava ancorado na sua antiga identidade. Pouco tempo depois, começou um novo projeto, mais alinhado com sua verdade interior. E em poucos meses, criou algo ainda maior do que antes. O espelho apenas o havia reposicionado. O espelho quântico é o maior teste da consciência, porque ele não responde ao que você deseja, responde ao que você é. E isso pode ser desconcertante. Quando você pede clareza, o universo traz situações que expõem sua confusão. Quando pede amor, ele mostra onde você ainda se fecha. Quando pede prosperidade, ele te faz olhar para o medo da escassez que ainda vibra no corpo. E é nesse confronto entre o interno e o externo que a verdadeira transformação acontece. Observar sem resistir é o segredo. Quando você para de lutar contra os reflexos, começa a compreendê-los. A raiva, o abandono, a rejeição, tudo o que surge é um convite à integração. O espelho não está contra você, ele está te ensinando a ver com consciência. Quando algo te fere, olhe mais fundo. O que essa ferida está tentando te mostrar sobre a sua frequência? O que dentro de você ainda vibra com o medo, com a culpa, com a falta? Essa observação consciente não é passividade, é poder em estado puro. O espelho quântico não mente, mas ele também não julga. Ele apenas reflete. E quando você finalmente compreende isso, a realidade deixa de ser algo que te ameaça e se torna um campo de cocriação consciente. Você para de reagir e começa a criar. Deixa de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E passa a se perguntar, o que isso está me mostrando sobre mim? Essa simples mudança de perspectiva transforma tudo. Há um ponto no caminho em que o espelho deixa de mostrar caos e começa a mostrar clareza. Isso acontece quando o observador interno se torna mais forte que a vibração da dúvida, quando o amor próprio se torna mais alto que o medo, quando a confiança no invisível supera a necessidade de controle. Nesse ponto, o reflexo muda, e o mundo, como um lago calmo, começa a espelhar a paz que você encontrou. O espelho quântico não é um castigo, é um portal. Ele não quer que você sofra, quer que você desperte, porque só desperto você pode perceber a beleza da sincronia, a perfeição do que parecia imperfeito, o propósito escondido por trás do aparente caos. Tudo que some, tudo que se quebra, tudo que se afasta está cumprindo uma função sagrada: te preparar para o que está chegando. E quando o espelho finalmente se aquieta, você percebe: o que parecia perda era purificação. O que parecia fim era renascimento. O que parecia solidão era o campo abrindo espaço para o novo se manifestar. Porque, antes de qualquer vitória visível, há sempre uma reorganização invisível. E essa reorganização acontece quando você aprende a olhar para o espelho e não se desesperar com o reflexo. Há um momento no caminho em que tudo parece cessar. As palavras perdem sentido, as emoções ficam suspensas, o tempo se arrasta em lentidão quase sagrada. É o silêncio antes do salto, um vazio que, para a mente impaciente, parece castigo, mas para a consciência desperta, é apenas o campo respirando. Toda manifestação passa por esse intervalo, o ponto neutro entre o velho e o novo, entre o que foi e o que está prestes a ser. E nesse intervalo, nada se move do lado de fora, porque tudo está se movendo do lado de dentro. Esse silêncio pode ser desconcertante. Depois de tanto esforço, de tanta busca, de tantas sincronicidades, parece injusto que o universo de repente se cale. Nenhum sinal, nenhuma confirmação, nenhuma resposta. Mas o silêncio é o próprio sinal. É o momento em que a energia se estabiliza,
em que a frequência antiga já foi dissolvida, mas a nova ainda não se manifestou. É o ponto de transição entre linhas de realidade. O corpo sente, a alma pressente, mas a mente ainda não compreende. A neurociência explica que antes de uma mudança profunda, o cérebro entra em pausa. A dopamina, neurotransmissor do prazer e da motivação, diminui sua atividade. O sistema nervoso reduz o fluxo de estímulos para conservar energia. É um mecanismo natural. O cérebro silencia para permitir a integração. Da mesma forma, o campo quântico faz o mesmo. Ele pausa o movimento para realinhar frequências. É o intervalo entre dois colapsos de onda. O momento exato em que a realidade está sendo reescrita. Mas o ser humano teme o silêncio. Ele busca respostas, sinais, garantias. E quanto mais busca, mais ruído cria. O perigo está em confundir a ausência de movimento com a ausência de propósito. Quando você busca freneticamente um sinal, envia ao campo uma mensagem de falta. Quando você se aquieta e confia, emite uma vibração de certeza. O silêncio é o campo testando sua fé vibracional. É como se o universo perguntasse: você ainda acredita? Mesmo quando não há nada para ver. Existe uma sabedoria antiga que fala sobre o estado zero. É o ponto onde o observador deixa de tentar controlar o resultado e se funde com o próprio processo. É o momento em que a mente para de interferir e o coração assume o comando. Nesse estado, não há desejo nem resistência. Há apenas presença. E a presença é a linguagem do campo quântico. Quando você está plenamente presente, o universo te reconhece. Ele responde não ao que você pede, mas ao que você é. O silêncio, portanto, não é o fim da comunicação com o divino. É a forma mais pura dela. É o espaço onde o Criador fala na linguagem do sentir. É o intervalo entre as notas que cria a melodia. O universo trabalha no silêncio porque o silêncio é o único espaço onde o novo pode ser gestado. A borboleta não escuta ruídos dentro do casulo. A semente não ouve aplausos no escuro da terra. Ainda assim, ambas estão em profunda transformação. Há um instante em que o silêncio deixa de ser desconforto e se torna comunhão. É quando você percebe que não precisa mais de sinais, porque se tornou o próprio sinal. A calma do corpo, o batimento sereno do coração, a clareza que surge sem esforço. Tudo isso é o campo respondendo em frequência, não em palavras. É nesse ponto que o salto acontece. Na natureza, há sempre um silêncio que antecede a tempestade. Mas o que poucos percebem é que essa calma não é ausência de movimento, é preparação para o renascimento. A pressão cresce, as nuvens se acumulam, a energia se concentra, e então, num único instante, o céu se abre e o ciclo se renova. O mesmo acontece em você. O silêncio é o prenúncio da liberação. Não há nada errado quando o universo se cala. Ele apenas está ajustando a vibração para que sua nova realidade possa emergir com perfeição. E quando essa vibração se estabiliza, a manifestação acontece com suavidade, sem esforço, como o amanhecer que surge mesmo quando ninguém está olhando. O silêncio é o ventre do milagre. Permita que ele te atravesse, porque o silêncio não é ausência. É presença multiplicada. É o ponto onde tudo se dissolve para que o novo possa nascer. E quando esse silêncio terminar, você não será mais o mesmo. Você será a versão de si mesmo que já aprendeu a confiar mesmo quando o universo não fala. Porque entendeu que, nesse instante, ele apenas respira junto com você. Há um instante na jornada em que o tempo parece mudar de textura. Os dias se alongam, as horas se confundem. E a sensação é de que algo invisível está acontecendo por trás de cada movimento. Nesse momento, a mente tenta entender o que o coração já sabe. O campo está reorganizando a linha do tempo. Aquilo que parecia distante começa a se aproximar. O que antes fazia sentido começa a perder forma. É o universo movendo as peças, redirecionando eventos, ajustando probabilidade. E esse movimento, ainda que silencioso, é o prelúdio de uma nova realidade. A física quântica descreve o tempo não como uma linha reta, mas como um tecido elástico de possibilidades. Cada escolha, cada pensamento, cada emoção altera a densidade desse tecido. O tempo, portanto, não é algo que passa, é algo que responde. Ele se dobra, se expande, se contrai de acordo com a vibração que o sustenta. Quando sua frequência muda, você literalmente muda de linha temporal. E é por isso que, às vezes, tudo o que era previsível se torna estranho. As coincidências se multiplicam.
os caminhos se reconfiguram, as pessoas mudam de papel. O que está acontecendo não é coincidência, é a reorganização da sua linha de realidade. Quando você começa a vibrar em coerência, o campo responde imediatamente. A nova vibração envia uma informação para o tecido do tempo, e essa informação começa a atrair eventos compatíveis. Mas o processo não é linear. Antes que o novo se estabilize, o antigo precisa ser dissolvido. É como mudar o curso de um rio. Por um tempo, a água se torna turva, as margens se desmancham, o fluxo se desorganiza. Mas depois que o leito se redefine, a correnteza volta a fluir com mais força. Assim acontece com a sua vida. Quando o campo reorganiza sua linha do tempo, o caos aparente é apenas o preço da realocação. Há um ponto em que as sincronicidades se tornam mais intensas. Números repetidos, encontros improváveis, lembranças que surgem sem motivo, sonhos que parecem presságios. Esses sinais não são fantasias. São um campo mostrando que o tempo está se ajustando. A nova linha de realidade começa a enviar reflexos para o presente, como ecos do futuro. Cada sinal é uma fresta por onde a nova frequência começa a se manifestar. Quando o observador se mantém consciente, o colapso da nova realidade acontece mais rapidamente. O físico Tom Campbell propôs uma visão fascinante sobre isso. Para ele, o universo é uma vasta simulação consciente, onde cada escolha cria ramificações de realidade. A cada decisão, mesmo as menores, você muda de versão de linha temporal. O que isso significa, de forma simples, é que a sua consciência é o comando que direciona o código do universo. Quando você muda sua vibração, o sistema inteiro recalcula a rota. Assim, o tempo não é um fluxo inevitável, mas um espelho do seu estado interno. Mas há algo que poucos percebem. A reorganização da linha temporal não é um evento externo. É uma mutação interna. Quando você muda de vibração, muda a forma como percebe o tempo. O que antes parecia lento passa a acontecer com rapidez. O que antes parecia difícil se torna natural. Isso porque a mente deixa de resistir e o fluxo se torna coerente. Quando a coerência se estabelece, as probabilidades se alinham e a realidade responde, como se estivesse esperando apenas aquele instante de clareza para se mover. Durante essa transição, o tempo pode parecer confuso. Você pode sentir que o passado e o futuro se misturam, que memórias antigas voltam à tona, que sensações inexplicáveis emergem sem contexto. Isso acontece porque o campo está reescrevendo as linhas vibracionais da sua história. O que antes era dor se transforma em aprendizado. O que antes era bloqueio se torna portal. Quando você cura uma emoção, não está apenas mudando o presente, está alterando a frequência do passado e, consequentemente, o rumo do futuro. Essa é a alquimia da consciência, transformar a dor em luz e, com isso, reorganizar o tempo. A linha do tempo se ajusta à coerência do coração. Quando o pensamento, a emoção e a ação vibram em uníssono, a realidade não tem escolha a não ser se curvar a essa harmonia. É nesse ponto que o tempo muda de densidade. Ele deixa de ser um obstáculo e se torna aliado. As coisas parecem acontecer com sincronicidade perfeita. Pessoas certas aparecem na hora exata. Caminhos se abrem com naturalidade. Não há esforço, apenas fluxo. É o estado de coerência vibracional sustentável. Mas, antes dessa fluidez, há sempre um período de confusão. Eventos desconexos surgem, planos se desfazem, caminhos se cruzam sem sentido. Esse é o sinal de que o campo está reescrevendo as probabilidades. Às vezes, o universo precisa te tirar de uma rota confortável para te colocar em uma rota verdadeira. O desconforto é o indicador de que a realidade antiga está se dissolvendo. Quando o campo se move, o tempo parece desordenado, mas está apenas se ajustando à sua nova frequência. Imagine uma orquestra se preparando para tocar. Antes que a sinfonia comece, há um breve instante de desordem. Cada instrumento faz seu ajuste, cada músico busca o tom certo. O som que surge é caótico, mas é apenas o prelúdio da harmonia. Assim, é o processo da reorganização quântica do tempo. O caos inicial é apenas o afinamento da sua vibração com a nova realidade. E quando o tom certo é alcançado, tudo se encaixa. Nesse ponto, a consciência se torna o maestro.
O tempo deixa de te arrastar e passa a te acompanhar. Você sente quando algo está em sincronia e quando não está. Aprende a reconhecer os momentos em que o campo acelera e os momentos em que ele pede pausa. Passa a viver em harmonia com o ritmo do universo. O relógio deixa de ditar seu destino. A intuição passa a conduzir seus passos. A reorganização da linha do tempo também revela um paradoxo. Às vezes, o que você chama de atraso é proteção. O que você chama de perda é redirecionamento. O que você interpreta como desvio é o campo te afastando de linhas de realidade que não sustentariam a vibração que você está prestes a acessar. Quando a consciência se expande, ela não escolhe o caminho mais rápido, mas o mais coerente. E a coerência, embora pareça demorada, é sempre perfeita. Há momentos em que o tempo parece se contrair. Tudo acontece de uma vez. Mudanças súbitas, decisões urgentes, encontros inesperados. Esse é o campo acelerando a transição. Outras vezes, ele se expande. Tudo fica lento. Nada parece acontecer. Esse é o campo te dando espaço para integrar o novo padrão vibracional. O segredo está em reconhecer o ritmo sem resistir. A pressa cria atrito. A entrega cria fluxo. Quando você começa a perceber o tempo dessa forma, algo profundo acontece. Você deixa de viver no medo do futuro e começa a viver na presença do agora. E o agora é o ponto mais poderoso do universo. É nele que todas as linhas de tempo se cruzam. É nele que você acessa infinitas possibilidades. O futuro não é um lugar que você alcança. É uma frequência que você sintoniza. Perceber a mudança de densidade do tempo é perceber a si mesmo em transição. Às vezes, você sente que os dias passam rápidos demais. Isso indica expansão, o campo se movendo com fluidez. Outras vezes, o tempo parece estagnar. Isso indica resistência, a mente tentando controlar o processo. Nenhum dos dois estados é errado. Ambos são necessários. O tempo é o reflexo da sua relação com o campo. Quando há confiança, o tempo coopera. Quando há medo, ele se contrai. Há uma beleza silenciosa nesse processo. Quando o tempo se reorganiza, você começa a compreender que nada está fora de lugar. Cada evento, cada encontro, cada aparente acaso faz parte de um desenho maior. A vida não está acontecendo contra você, ela está acontecendo através de você. E o tempo é apenas o ritmo com que o universo respira dentro da sua experiência. Na visão mais profunda, o tempo não é cronológico, é vibracional. O passado é apenas uma frequência que ainda vibra dentro de você. O futuro é uma frequência que você ainda não acessou. Quando você muda a vibração, muda o acesso. É por isso que, quando cura algo dentro de si, o passado muda de significado e o futuro muda de forma. Você literalmente reorganiza sua linha de tempo a partir do agora. E há um momento em que essa compreensão deixa de ser teoria e se torna vivência. Você começa a sentir o tempo. Sente quando uma porta está prestes a se abrir, quando uma conexão está prestes a acontecer, quando uma realidade antiga está prestes a se encerrar. O campo se torna tangível, o invisível ganha textura. Você começa a viver em alinhamento com o fluxo quântico do tempo, onde o esforço se dissolve e a sincronicidade assume o comando. Quando o tempo se reorganiza, você entende que o destino não é um caminho fixo, é uma dança entre consciência e vibração. Cada pensamento, cada emoção, cada ato de fé é um passo nessa dança. E o universo, paciente e exato, ajusta o compasso para acompanhar seu movimento. O tempo se curva diante de quem vive em coerência. Nesse estado, o medo do futuro desaparece, porque você percebe que o futuro já existe e está apenas esperando que você alcance a frequência necessária para acessá-lo. A dúvida se desfaz, porque entende que cada aparente atraso é um realinhamento. A culpa se dissolve, porque percebe que cada erro foi apenas uma escolha vibracional que te conduziu a mais consciência. E então, o tempo deixa de ser inimigo e se torna espelho. O tempo reorganiza o caminho de quem se alinha. Ele não se apressa nem se atrasa. Ele simplesmente responde à vibração que o comanda. E quando essa vibração é amor, presença e confiança, o tempo se abre como um rio que reconhece o curso certo. As águas fluem, os encontros se multiplicam, os sinais se tornam claros, e você entende que nunca esteve fora do ritmo. Apenas precisava aprender a ouvir a música do universo. O campo quântico reorganiza o tempo não para te testar, mas para te lembrar que você é coautor da sinfonia. Quando o coração vibra em coerência,
O tempo se curva, o impossível se aproxima e o futuro se dobra diante da presença. Nesse ponto, a linha temporal deixa de ser um destino e se torna um espelho da sua vibração. E é então que você compreende, com serenidade e reverência, o tempo não passa por você. Você é quem passa através dele, deixando rastros de luz na eternidade do agora. Há um instante na caminhada em que a mente já compreendeu, o coração já se abriu, e mesmo assim algo parece faltar. É o momento em que o campo se cala e o universo observa em silêncio, esperando apenas uma coisa: a prova da fé. Mas não uma fé ingênua, baseada em esperança ou superstição. Trata-se de uma fé neuronal, uma frequência que nasce do corpo, da repetição consciente de uma verdade até que ela se torne biologia. Fé, neste nível, é ciência. É o treinamento do cérebro para sustentar vibrações elevadas por tempo suficiente para que o campo responda. É o ponto final antes da virada. A mente humana foi moldada para duvidar. É uma característica evolutiva. Questionar significava sobreviver. Mas quando a consciência desperta, essa dúvida ancestral se torna um obstáculo, porque o campo quântico não responde à lógica, responde à coerência vibracional. E coerência é constância. O problema é que o cérebro, acostumado a buscar provas, entra em conflito quando não as encontra. Ele exige resultados visíveis para acreditar. Porém, o campo exige crença para colapsar resultados. Esse impasse cria o que chamamos de prova final, o teste da fé vibracional. A neurociência explica que toda mudança profunda precisa de repetição e emoção. A repetição cria caminhos neuronais. A emoção os estabiliza. A fé neuronal é a prática de sentir a nova realidade antes que ela exista. Quando você visualiza algo com emoção verdadeira, o cérebro não distingue se é imaginação ou fato. Ele grava como real e, ao fazê-lo, emite para o campo uma assinatura vibracional compatível com a realidade desejada. Nesse ponto, a física e a espiritualidade se tocam. O pensamento cria o padrão, a emoção o sustenta, o corpo o manifesta. Por isso, fé não é esperar que algo aconteça. Fé é tornar-se a vibração daquilo que se deseja. É programar o corpo para reconhecer o sucesso antes que ele chegue. O que chamamos de milagre é, na verdade, uma coerência mantida por tempo suficiente. E o que chamamos de fracasso é apenas a desistência antes do colapso do campo. O universo não nega, ele apenas observa o quanto você aguenta sustentar a vibração daquilo que pediu. Há um padrão curioso entre aqueles que quase venceram. Pessoas que estavam a um passo do sucesso, mas recuaram. Elas não falharam por incapacidade, e sim por fadiga vibracional. A mente começou a duvidar, o corpo desacelerou a coerência. E o campo obediente desfez o colapso em andamento. Isso acontece porque a fé verdadeira não é intelectual, é física. É o corpo inteiro vibrando em sintonia com o que se acredita. Quando essa vibração vacila, o campo regride ao estado anterior. A vitória se desfaz não por falta de merecimento, mas por falta de sustentação. O cérebro é um instrumento poderoso, mas também sensível. Ele responde a cada pensamento como se fosse uma ordem. Quando você repete frases como "não vai dar certo", "não é para mim", "demora demais", ativa circuitos de escassez e reforça padrões de limitação. O corpo libera cortisol, o hormônio do estresse, e o campo registra uma vibração de resistência. A fé neuronal faz o oposto. Ela cria neuroquímica de expansão. Quando você afirma internamente, "eu já sou isso", o cérebro libera dopamina, oxitocina e serotonina, substâncias que comunicam ao corpo a sensação de realização. É assim que o campo entende o comando, pela coerência bioquímica entre o que se pensa, o que se sente e o que se vive. Manter essa coerência é desafiador, porque o cérebro, especialmente quando está prestes a atravessar um grande salto, ativa o que os neurocientistas chamam de resposta de proteção da homeostase. É o mecanismo que tenta manter tudo como está. Quando você começa a mudar crenças profundas, o sistema nervoso interpreta isso como ameaça. É nesse momento que surgem sintomas como ansiedade, cansaço, desânimo ou dúvidas intensas. É o corpo testando se você realmente deseja essa transformação. O campo observa a sua resposta emocional diante desse teste. Se você recua, o campo interpreta como incoerência. Se você permanece em confiança, mesmo sem provas, o campo colapsa a nova realidade. É por isso que
Muitas vezes, a dúvida surge justamente quando você está mais perto da vitória. O cérebro sente a proximidade do novo padrão e tenta te puxar de volta ao antigo, porque o desconhecido exige mais energia neural. E o corpo, que busca economia, tenta evitar esse gasto. A fé neuronal é o treino que ensina o corpo a gastar energia vibracional em direção à expansão. Não a defesa, é a prática de reprogramar a mente para que o novo se torne confortável. Em termos quânticos, o campo responde à persistência vibracional. Cada vez que você escolhe a fé, em vez do medo, envia uma onda de informação ao universo. Essas ondas se sobrepõem, criando interferência construtiva, uma amplificação vibracional. Quando a frequência se mantém estável, o colapso acontece. É como afinar um instrumento. No início, o som parece instável, mas conforme a vibração se estabiliza, surge a harmonia. O mesmo acontece dentro de você. A fé neuronal, portanto, não é um sentimento passageiro. É uma prática diária, silenciosa e profunda. É manter a vibração mesmo quando os sentidos dizem o contrário. É continuar acreditando não por esperança, mas por coerência. É entender que o universo não é aleatório, é responsivo. Que o campo não premia o merecimento e replica a vibração dominante, e que a fé, quando sustentada, altera a estrutura física da realidade. Há uma dimensão da fé que poucos compreendem. Ela não nasce na mente, mas no corpo. Quando você respira conscientemente, quando mantém o coração aberto mesmo em meio à incerteza, quando sente gratidão antes da chegada, o corpo grava uma nova assinatura eletromagnética. Essa assinatura comunica ao campo: isto já é real. E o campo, obediente, ajusta o tempo, as pessoas e os eventos para alinhar-se a essa vibração. A ciência da persistência é, na verdade, a ciência da coerência. A plasticidade cerebral, a capacidade que o cérebro tem de se reconfigurar, é o equivalente biológico da criação quântica. Cada pensamento repetido com emoção cria uma trilha neural. Cada emoção sustentada cria um padrão vibracional. Com o tempo, essas trilhas se tornam caminhos predominantes, e a vibração correspondente passa a ser a realidade dominante. Por isso, quem persiste, vence, não por sorte, mas por constância vibracional. A dúvida, nesse contexto, é apenas o último eco do antigo eu tentando se manter vivo. Quando ela surge, não está anunciando fracasso, mas transição. É o corpo dizendo: estamos prestes a mudar de identidade. E é nesse momento que a fé neuronal precisa atuar com mais força. O segredo não é lutar contra a dúvida, mas observá-la sem se identificar com ela. Porque toda vez que você observa sem resistir, o circuito neural antigo perde força e o novo começa a se solidificar. Muitas pessoas que alcançaram grandes transformações relatam o mesmo padrão. Antes da virada, veio o silêncio, o vazio e a dúvida. Algo dentro delas permaneceu firme, uma certeza silenciosa de que algo maior estava a caminho. Essa certeza não é teimosia, é coerência vibracional sustentada. É o cérebro já habituado à nova frequência, mesmo que a realidade externa ainda não a reflita. É a fé transformada em biologia. A fé neuronal é o estado onde mente e corpo se tornam aliados do campo. É quando o pensamento não apenas imagina, mas sente. Quando o coração não apenas deseja, mas vibra. Quando o corpo não apenas espera, mas já age como se fosse real. Nesse ponto, o campo colapsa. O universo, então, não tem escolha senão refletir o que você já é. O universo fala a linguagem da vibração, e cada pensamento, cada emoção, cada gesto é uma nota dessa sinfonia. Quando você vibra em gratidão, o campo responde em abundância. Quando vibra em dúvida, ele retorna em certeza. O universo é neutro, mas profundamente sensível. Ele não tem moral, mas tem precisão. Ele não te julga, apenas reflete. A vida não recompensa o merecimento. Ela replica o estado vibracional predominante. Porque o vazio não era ausência, era a preparação. E o que você sente agora, essa paz que nasce sem motivo, é o sinal. O sinal de que a virada aconteceu.